Bom, galera, estamos de volta e agora eu vou falar sobre a segunda parte do assunto, o outro lado da moeda. A gente bate tanto na tecla de que o treinador ele não tem tempo para exercer o seu trabalho. Isso é verdade, né? Quando a gente cobra de um treinador que ele chegue hoje e amanhã ele já dê resultado, é muito complicado. É muito complicado. Porque você requer conversa, sabe? Eu nunca me aprofundei e talvez isso seja um papo para um podcast futuro sobre conversas de treinadores em campo, em, em treino, né? Eu já vi vários papos de boleiros de, pô, o professor conversava bastante, o professor era assim, professor, mas seria necessário se aprofundar um pouco mais para falar sobre isso. Todo treinador que ele chega, eu creio, isso não é uma insinuação, mas isso é um achismo mesmo da minha parte. Eu creio que todo treinador que ele chega procurando saber como era a filosofia do outro jogar, é lógico, e talvez ele até, antes de chegar, seja aqui em Salvador, vamos dizer aqui, antes de chegar aqui em Salvador, deve ser que ele viu um DVD, né, do clube com o treinador fulano de tal, que largou o cargo e que agora ele vai assumir. Bom, eu acho que ele tenta ver, bom, o erro era esse aqui. Eu vou fazer diferente. Só que nessa dele tentar fazer diferente, como eu falei lá no primeiro bloco do podcast, ele consegue confundir a mente dos jogadores, né? Houve uma época de que Ronaldinho Gaúcho, isso aí já é uma troca de jogador, de time para a seleção. O Ronaldinho Gaúcho, ele foi na época que o Dunga assumiu, ele não conseguia render de forma alguma na seleção brasileira. Porque o Dunga, ele não dava liberdade pro Ronaldinho Gaúcho, né? E nem vem me dizer que foi no fim da carreira dele, porque nem mesmo no fim da carreira dele, ele não jogava tão mal quanto ele jogou na seleção naquela época ali, de 2008 para 2009. Então, o que acontece? Ele jogava tão preso, sabe? Que ele era alvo fácil para as marcações. Coisa bem difícil de você ver o Ronaldinho Gaúcho ser alvo fácil de marcação. Porque o cara jogava dando risada. Pô. O cara que joga dando risada, pode vir 2, 3, ele vai sair. Como se qualquer um pegar um clipe dele, vários que tem no YouTube, vai ver. Que ele jogava dando risada era fácil. Só que esse jogar solto dele era no Barcelona, porque no Barcelona ele tinha autonomia para isso. O técnico do Barcelona da época dava autonomia para que ele jogasse solto e flutuante naquele meio de campo. Você via o Ronaldo na meia esquerda, você via o Ronaldo na meia direita, você via o Ronaldo no ataque, o Ronaldinho Gaúcho, melhor dizendo. Já na seleção ele não tinha essa flexibilidade, né? Também não vou dizer que porque na seleção tinha outros jogadores, como o Kaká, na época, o Robinho estava voando na época, né? Não existia o Neymar ainda. Então, não é que as outras pessoas da seleção ofuscavam ele, não, porque ele jogou com essas mesmas pessoas na Copa de 2002, cujo treinador era Filipão, e ele era bastante jovem ainda, e ele tinha autonomia para fazer um saceiro, e olha o que ele fazia. Só que o Dunga, né, dizia-se de que o Dunga tinha uma birra com ele, desde a época de quando ele surgiu no Grenal, ele acabou com a vida do Dunga, quando o Dunga ainda jogava, que o Dunga era zagueiro, né? E ele acabou com o Dunga ali na Copa, no Campeonato Brasileiro, no Grenal, né? Se eu não me engano, foi o Grenal de 99, quando ele surgiu. Então, o que acontece? O Dunga não dava essa autonomia para o Ronaldinho Gaúcho jogar como ele tinha no Barcelona. E se era muito perguntado na época, por que o Ronaldinho Gaúcho joga assim no Barcelona e tal, e aí pô, o Ronaldinho só joga no Barcelona, meu irmão. Ronaldinho só chegou uma época da galera chamar Ronaldinho de pipoqueiro aqui em Salvador, porque o cara na seleção não rendia nada.
que foi uma das crises da seleção, uma das crises que a seleção passou, e o Ronaldinho estava naquela seleção. Mas a minha resposta para aquilo era simples: o cara jogar solto no Barcelona, o cara pode fazer o que ele quiser, ele tem autonomia. Diferente da seleção, ele não tinha essa autonomia. E aí eu trago para os tempos de hoje, por que, que um jogador ele é bem com fulano que foi era bem com fulano que foi demitido, e hoje ele é mal com Beltrano que assumiu? Porque o cara que foi demitido, ele estava sendo ruim dentro de campo com os maus resultados, mas na parte da conversa, na parte do extrair o melhor de um jogador de outro, ele era bom. E aí é que entra a questão do imediatismo. Treinador só presta quando ele traz resultado. Se ele não trouxe resultado, facão, corta a cabeça. Mas não olha ao lado do treinador que senta, que conversa, que precisa, ou que senta, que conversa, que, poxa, ó, que precisar, vamos lá. Felizmente, resultado é o que interessa, tabela, zona de rebaixamento, sabe? E aí eu já vi treinador, pô, aqui os treinadores assumem isso aí também, parte de vocês, treinadores, que agora eu vou partir para vocês. Eu já vi treinador assumir time, faltando 5, 6 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro, para salvar de rebaixamento. E na maioria das vezes salva. Tem um que é chamado de Lisca doido, pô, porque o cara salva time de rebaixamento. Chama a Lisca que ele salva. Parabenizo até o que ele fez pelo Ceará, na época da carroça sem freio, que ele salvou o Ceará, né? A música do Lisca doido é Ceará. Só que o erro parte daí, quando vocês, treinadores, aceitam certos serviços como esse. Você está em um clube, os caras chamam para um ou para outro, foi o que aconteceu no Bahia. O Bahia estava o Bahia tava numa crescente com o Guto Ferreira. O Bahia estava na Série A, se eu não me engano. O Guto, por ser conhecido como treinador do acesso, o Inter na Série B recebeu uma proposta do Inter, rescindiu com o Bahia e foi para o Inter. Chegou no Inter, não entregou o resultado, balançava no cargo, estava perto de subir, fazendo boa campanha. De repente começa a balançar. O que acontece? Odair Helma assume, porque a diretoria já não confiava mais no trabalho do Guto Ferreira e achava que o Inter iria cair para a segunda, continuar na segunda divisão. Então, o resultado ele é mais importante do que o trabalho. Se houver o trabalho com o resultado, o time vai para frente. Se não houver o resultado e o trabalho for bom e o resultado não for, o time não vai. O cara não fica. Né? O problema todo é que quando eles aceitam e dão vazão para isso, eles dão ousadia também para os presidentes dizer: ó, se acontecer dele ser chamado lá no outro clube, ele vai me largar, vai pagar a rescisão e vai me largar. Então, eu também posso fazer isso. Por outro lado, vamos para terceiro acuso. Vou acusar uma terceira pessoa, CBF. Não tem um contrato entre... não tem uma lei que proteja rigorosamente o contrato de um treinador. Se o cara assumir hoje aqui, ele pode ser demitido amanhã. Campeonato Brasileiro é uma verdadeira samba de roda. A samba das cadeiras. Que os caras sentam e levantam o tempo todo. Então, ou a gente muda a nossa filosofia, ou o nosso futebol nunca vai ser vistoso, sempre vai ser conservador, sempre vai ser retranca, o velho 5-3-2-1, né? 5-3-2-1 conservadorzão.
com bumbum na rede. Por quê? Porque os treinadores têm medo de encarar testa a testa. Eu lembro de uma época que o Bahia saía daqui para enfrentar um Vasco, um Flamengo da vida, meu irmão. Isso é na época de crise, né? 2007, 2008. Enfrentar um brasiliense da vida, enfrentar um Ceará da vida, um Fortaleza da vida, era no abafa, segurando ali. Porque se perdesse, era capaz dos caras nem chegar aqui em Salvador, nem voltar para Salvador. Porque a lei do imediatismo, ela impera no futebol brasileiro. E se ela impera no futebol brasileiro, os caras vão ter que levar o pé da letra. Bumbum lá na rede, segura lá atrás e vamos que vamos. Formamos poucos atacantes bons. Formamos mais zagueiro hoje volante do que bons atacantes, bons meia, armador. Porque dificilmente um treinador vai entrar com 3 meia armador e 2 homens de referência lá na frente. Ele vai entrar com 2 zagueiros, 2 lateral, 2 volantes, né? Um meio armador, ou até mesmo ele pode botar ali 2 meia armador, e esses 2 meia ainda vai voltar, né? Um atacante de beirada e um atacante um atacante de referência. A maioria das formações é essa, 4-4-2. E ainda por cima esse 4-4-2 conservado, porque como o Bahia joga, o ano passado o Bahia chegou a jogar com 3 volantes, 3 meia de marcação, que essa questão de volante está mudando, é meia de marcação para ficar mais bonitinho, para disfarçar o conservadorismo. Eles estão colocando meia de marcação, mas é volante. Flávio, Ronaldo e Gregory. O Gilberto lá na frente. Pega a bola, arma, lança. Contra-ataque. Então, ou a gente acaba com esse conservadorismo, ou futebol que a gente vai assistir todos os dias vai ser um futebol de ataque contra defesa, ou ataque, ou defesa contra defesa. Sabe? Vai ser sempre assim. Fulaninho vai jogar fora de casa, conservado. E dificilmente vamos revelar jogadores de frente, jogadores avante, jogadores pontas de lança rápido, extrema direita, extrema esquerda rápido. Difícil. Quando você vê um Cleiton da vida jogar na ponta esquerda do Bahia, na beirada de esquerda do Bahia, e o cara vai, quando chega perto da grande área ele volta, é o medo de ir para frente, de atacar, o medo de perder a bola e tomar um contra-ataque. E aí volta a bola de novo, toda gira, não tem um cara que quebre as linhas. Dificilmente você tem hoje. Cara que pegue, que corre, que quebre, que apanhe. O último que eu vi mesmo incisivo foi o Neymar, depois, assim, o Cebolinha. 2. De resto, não temos mais. Mas quer que eu fale zagueiros? Bom, vai ter inúmeros aqui. Inúmeros zagueiros revelados e que revelam mais e mais zagueiros, volantes, laterais, mais atacantes, goleador. Não temos. Porque as nossas formações não permitem que a gente tenha 2, 3 atacantes lá na frente. A gente só tem formações que permitam que tenha um atacante beirada, melhor dizendo, e um referência. O beirada vai sempre para lá, leva a bola para a beirada para mandar a bola para a área e o referência ali tentar dar uma chifrada. E vamos ver. Galera, obrigado, fiquem com Deus, tá? Esse foi uma dicasinha, minha opinião, sobre a questão dos treinadores no Brasil. Espero que melhorem daqui para frente, que está bem difícil, e fui.